TV Sudeste Goiás, eleições 2026. Recebemos nos nossos estúdios, a partir de agora, para entrevista especial, candidato ao governo do estado de Goiás pelo PT. Senhoras e senhores, a partir de agora com a gente, Luiz César Bueno. Seja bem-vindo, Luiz César Bueno, à TV Sudeste. Você que tem a sua história marcada aí no Partido dos Trabalhadores como um dos fundadores. Começou aí a sua vida, né, política, ainda nos anos 70, no movimento estudantil, né? Depois eleito vereador por 2 mandatos, 4 vezes deputado estadual e presidiu o Sintego e tem essa atuação também importante na área educacional como professor de licenciatura em História e Estudos Sociais pela Universidade Católica de Goiás, pós-graduado em Políticas Públicas, especializado em Finanças Públicas e Desenvolvimento Urbano. Colocou o seu nome à disposição aí dos goianos concorrendo ao cargo de governador do estado. Bem-vindo à TV Sudeste, uma alegria recebê-lo em Catalão. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, uma satisfação, Návio, falar com vocês, falar com todos da TV Sudeste. Estamos aqui preparados para fazer um bom debate. Debate, algo que a gente tem como prioridade aqui na TV Sudeste. Inclusive, a gente se diferencia por isso aqui em Catalão. E tem gente que não gosta disso não, viu, Luiz? Aqui em Catalão, principalmente, a gente enfrenta algumas dificuldades, mas de cabeça erguida, porque a gente sabe que sem debate a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas o importante do debate é você conversar com todos os setores. Não dá para você fazer um debate unilateral. E aí eu quero aqui cumprimentar também a nossa presidenta do Diretório Municipal, professora Maria Moura, que com muita atenção nos acompanha aqui nessa agenda. Sim, para começar então se tratando de debate, talvez essa pergunta é uma das que você mais respondeu recentemente. Por que o PT demorou tanto para te escolher, para escolher o seu candidato? Isso, de alguma forma, foi também uma estratégia? Foi estratégia porque nós ampliamos muito o palanque do presidente Lula no Brasil. É importante ressaltar que, vamos pegar o caso específico de Goiás. Nós temos um candidato a presidente que era governador de Goiás, que é o ex-governador Ronaldo Caiado. O partido dele, o PSD, os governadores do partido do então candidato, ex-governador de Goiás, PSD, estão na campanha do presidente Lula. Ou seja, o palanque do presidente Lula avançou muito além do tradicional campo progressista e democrático. Então, dentro desse contexto, houve uma questão de estratégia, de ir deixando para o final para ampliar as alianças. E nós conseguimos fazer pela primeira vez uma aliança ampla, é a maior aliança que o PT já participou. São 7 partidos. Eu tenho um segundo tempo de televisão. Então, nós estamos com o PT, o Partido Verde, o PCdoB, o PDT, o PSB, a Rede PSOL. Então, é uma frente ampla que, pela primeira vez, entra com condições realmente de disputar e vencer as eleições em Goiás. Aquela história de que foi o último, mas vai ser o primeiro, é o que você imagina que vai prevalecer, então? O último depende de que situação. O último é lançar o nome. Para mim, pessoalmente, pela minha experiência, depois de ser deputado 16 anos e ser vereador por 6 anos, por 2 mandatos, a campanha começa na sexta-feira agora, isso, que é quando inicia o horário eleitoral. Por isso que eu perguntei da questão da estratégia, realmente, porque tem gente que se lança muito antes, inclusive tem até a própria questão do desgaste, tudo, até mesmo a questão financeira que hoje é muito premente, né, Luiz? Muito, muito. Então a campanha, a partir de sexta-feira, quando começa o horário eleitoral, as redes sociais começam a movimentar, e nós temos um processo muito intenso de campanha de rua. Até então era articulação política, e nós soubemos fazer articulação política. O lançamento da nossa campanha mesmo, nós optamos por um modelo diferente. Eu não lancei a campanha aqui em Goiás, eu lancei no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo. Eu atendi um convite do presidente Lula, que convidou todos os candidatos a governadores do PT para lançar a candidatura em São Bernardo do Campo. E lá tinha 40 mil pessoas no estádio, e olha, interessante, na hora que estava fazendo a transmissão
do pronunciamento, do meu pronunciamento como candidato ao governo, aqui em Goiás nós tivemos 21 mil pessoas assistindo o meu debate, porque nós fizemos uma campanha para todos assistirem o meu pronunciamento do lado do presidente Lula. Sim. Se eu fosse fazer um ato com algumas pessoas, dificilmente iria juntar 21 mil pessoas. Então, as campanhas, cada dia que passa, elas vão mudando de forma e a internet, as redes sociais passam a ter grande envergadura. Bom, eu comecei aqui fazendo uma prévia da sua biografia, mas eu queria que como é que você se define? Luiz César Bueno como candidato a governador de Goiás e que coloca o seu nome à disposição dos goianos para um cargo tão importante, Luiz. Olha, eu sou um goianiense, nasci em Goiânia. Minha família Bueno é tradicional da região Rio Verde e por parte de pai, que gerou aí a candidatura do Jerônimo Coimbra Bueno, que foi governador de Goiás. Minha família sempre foi um braço importante nas ações do Pedro Ludovico Teixeira, ainda na fundação de Goiânia, quando ele veio de Rio Verde para Goiás. Então tem uma tradição de berço na cidade de Rio Verde. E a outra tradição de mãe é a família Cardoso Rosa. Os Rosas foram fundadores de Palmelo, né? Minha mãe foi alfabetizada pelo Jerônimo Candinho, que é o pioneiro ali de Palmelo, Pires do Rio, né, que pega aqui a porta de entrada da região sul. E eu me dediquei à militância política muito cedo. Fui vereador de Goiânia por 2 mandatos. Depois fui deputado estadual por 6 mandatos, por 4 mandatos. E dentro desse contexto, eu consegui aprender um pouco o que é o estado de Goiás na sua complexidade. Eu conheço os 246 municípios de Goiás, entendo a necessidade de políticas para o desenvolvimento econômico, para gerar emprego e renda, para resolver o problema da infraestrutura, otimizar, profissionalizar o setor público. O servidor público é o principal agente de transformação do Estado. Nós precisamos de um Estado eficiente. Para você ter um Estado eficiente, a espinha dorsal de um Estado profissional é o servidor público. Então vamos trabalhar nesse contexto. Estou preparado para governar Goiás. Então eu peço a você uma oportunidade, porque pela primeira vez nós teremos condições de ter um governador ligado ao presidente da República, ao presidente do Brasil, ao presidente Lula. Pela primeira vez. E o presidente do Brasil foi quem mais fez por Goiás nos últimos 20 anos. Luiz, importante você colocar esses dados, inclusive, essas informações. Importante você colocar essas informações, porque a gente entra agora exatamente no presidente Lula. A candidatura lançada junto com ele, Lula teve 41% dos votos na última eleição. Perdeu a eleição. O que deve ser feito, o que o PT deve fazer para reverter isso, para ganhar as eleições? O que o PT, ou o que o presidente Lula fez ou deixou de fazer para não ganhar as eleições em Goiás? Na última eleição, e deve ganhar agora, talvez aí com o seu esforço, com o seu empenho da militância toda. Nós precisamos acertar com a população uma mentira, um fake news que espalha que o estado de Goiás não é um estado progressista, não é um estado daqueles que defendem a democracia. É sim, nós tivemos 41,25% dos votos, que dá 1.542.000 votos no segundo turno. Governamos a capital desse estado por 4 eleições, nós ganhamos as eleições 4 vezes em Goiânia. Governamos Anápolis. Aqui na região nós tínhamos três prefeitos do PT aqui, nós tínhamos Goiandira, tínhamos Campo Alegre e Divinópolis, né? Davinópolis. Então, o PT ele é um partido enraizado. E aqui em Catalão, é importante dizer que nós sempre tivemos um bom trabalho. O PT tem uma tradição de ganhar as eleições para presidente da República aqui em Catalão. Foi o que aconteceu no primeiro turno, inclusive, 22. Sim. Para você ter uma ideia, agora recente, num período em que o presidente Lula não estava no governo.
Ele esteve aqui, inclusive, recentemente, e agradeceu o povo de Catalão, né? Isso. Então, quando você pergunta quais são nossas ações, as ações importantes de Catalão foram ações do governo federal, do governo do Brasil. O hospital universitário é uma ação do governo federal, do governo do presidente Lula. A Unicat é uma ação do governo Lula. O Instituto Federal, que vai garantir ensino técnico, ciência e pesquisa para a região, é uma ação do governo do presidente Lula. A duplicação da BR-050 é uma ação do governo do presidente Lula. A construção de casas populares, a construção de UBS, a construção da unidade de pronto atendimento, são ações do governo federal. Então é importante dizer que aqui em Catalão, as principais obras que fizeram Catalão ter uma projeção no cenário geoeconômico, não vou nem colocar o geopolítico, são ações do presidente Lula. Agora, o presidente Lula está presente na agricultura familiar e no PRONAF. Eu tenho conversado com o agronegócio, e o agronegócio é muito satisfeito ao presidente Lula, porque numa época do governo anterior, do Jair Messias, o governo investiu 287 bilhões no agronegócio. Plano Safra. Agora pulou para 615 bilhões, garantindo aqui 42, 38 bilhões, dependendo do olhar dos números, para a agricultura familiar. Portanto, aquele que planta soja está feliz com o presidente Lula, o criador de boi está feliz com o presidente Lula, o empresário, ele está feliz com o governo do presidente Lula, e o trabalhador também, porque nós temos uma política de recuperação do salário mínimo e as pessoas têm emprego e renda. E hoje o comércio vende, a indústria produz e tem geração de emprego e renda. Então, dentro desse contexto, ter um governador ligado ao presidente Lula vai propiciar a Catalão ser uma referência grande no setor industrial. E aí nós temos que ressaltar as indústrias automobilísticas que sediam em Catalão. São articulações que o presidente Lula fez com os governos da China, com os governos da Europa, com o governo da Ásia. Essas articulações da nossa diplomacia, que hoje é um governo soberano, nós não entregamos o Brasil, nós estabelecemos relações diplomáticas que traz desenvolvimento para Catalão. Então eu acredito que tendo um governador do 13, um governador do presidente Lula, nós teremos condições sim de avançar muito e estabelecer um polo de desenvolvimento econômico em Catalão, que junto com ciência, pesquisa, minério, terras raras. Dentro do nosso programa de governo, nós temos duas articulações importantes. A primeira é estabelecer ao máximo o processo de industrialização da matéria-prima dos nossos commodities, principalmente em relação à soja, o milho. E o segundo é estabelecer também um centro de referência de terras raras. Nós queremos, com as terras raras, iniciar um processo de industrialização e fazer com que Goiás seja o principal polo produtor de terras raras, mas não só da matéria-prima, mas de industrialização. Com isso, Goiás não vai ter esses ínfimos 54 bilhões de arrecadação, que é uma arrecadação vergonhosa, que não está nos limites do Estado. Nós vamos ampliar a arrecadação do Estado sem aumentar a tributação e garantir um Estado com desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Luiz César Bueno, candidato ao governo do Estado de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores, entrevista exclusiva, entrevista especial na TV Sudeste. Luiz, comenta-se muito, principalmente a imprensa da capital, pelos números que você tem performado nessas pesquisas, que você está muito mais para dar palanque para o presidente Lula, para fortalecer o nome do presidente Lula para as eleições presidenciais. Agora, também se comenta que a possibilidade de você avançar e possivelmente ir até para um segundo turno é colar os votos que o presidente Lula teve aqui, principalmente nas eleições de 22, né? E como fazer isso? Qual que é a estratégia da sua campanha para elevar esses números nas pesquisas e chegar aí ao segundo turno?
A estratégia é colar no meu principal apoiador, que é o presidente do Brasil, né? O governo do Brasil fez muito por Goiás. Isso vai ser suficiente, Luiz? Isso vai ser suficiente porque nós temos o que mostrar. Se você comparar as obras do governo do Brasil com as obras do governo do Estado, você vai perceber que as obras do governo do Brasil foram muito mais importantes do que as obras do governo do Estado. O governo do Estado fez propaganda, nós fizemos obras de fato, né? Então, dentro desse contexto, eu quero colocar que, além de ter uma votação significativa, nós estamos num campo limpo, vamos dizer assim. Nós temos 41,25% dos votos, só tem minha candidatura. E do outro lado, tem 3 candidatos disputando a foice e martelo, né, do outro lado. Na enxada, no facão, o espaço de cada um, né? Daniel Vilela, Marconi Perillo e o Wilder Moraes. Então, enquanto eles disputam os votos desse segmento mais reacionário, mais vamos dizer assim, preso àquela política com ódio, com violência, com fake news, nós estamos aqui entre aqueles que querem uma política com democracia, com desenvolvimento, uma política sem ódio. Então, do nosso lado, nós estamos praticamente no mesmo campo. Se eu conseguir transferir uma parte, não precisa ser todos, não, um pedaço dos votos do Lula para o meu nome, eu vou para o segundo turno. Agora, não é só votar no governador, não. O presidente Lula vai precisar de uma bancada no Congresso Nacional. Para isso, nós temos, pela primeira vez, 2 mulheres disputando o Senado. É a ex-deputada Isaura Lemos, do PSB, e a socióloga Cíntia Dias, do PSOL e da Rede. Então, nós temos os nossos candidatos ao Senado e, para o Congresso, nós precisamos ter uma bancada grande. O presidente não pode ganhar a eleição e ficar na mão de um Congresso reacionário, um Congresso que é contra a escala 6x1, um Congresso que não vota as principais propostas que vai gerar o desenvolvimento econômico para o país, um Congresso travado a interesses pessoais. Está aí os escândalos todo dia que está acontecendo, sempre envolvendo políticos do PL, políticos da direita. Então, dentro desse contexto, nós precisamos eleger o Delúbio Soares para a Câmara dos Deputados, precisamos eleger o Rubens Ottoni, a Adriana Corsi, o professor Edivardo Madureira, o Fábio Tokarski. Precisamos fazer uma bancada de deputados federais de Goiás que vai sustentar o presidente Lula. Então, dentro desse contexto, eu acho que nós vamos ter uma grande vitória em Goiás. Eu estou rodando esse estado. E as pessoas chegam e dizem, olha, ficamos calados 4 anos, mas nesses últimos 30 dias, nós vamos mostrar para esse povo o que é ser petista e o que é defender um governo que fez muito pelo Brasil. Luiz, você falou a respeito dessa questão de manifestação. Algo que eu noto é que o PT, né, ele nasceu onde? Nasceu na periferia, nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nas fábricas, enfim, e com o tempo, né, teve uma adesão até certo ponto explícita. Tinha gente que batia no peito com orgulho para dizer que era de esquerda e do PT. Hoje a gente observa uma cautela em relação a isso. A que se deve isso? É por conta exatamente dessa polarização? O que dizer sobre isso diante dessa realidade que a gente vive? Olha, desenvolveu no Brasil uma linha fascista baseada no ministro, ex-ministro da guerra do Hitler, na Alemanha fascista, chamado Joseph Goebbels. O que esse Joseph Goebbels pregava para acender a imagem do Hitler na Alemanha? Faça uma mentira 1000 vezes que ela vira verdade. Então, se você pegar os nossos líderes, todos eles foram vítima de um conjunto enorme de mentiras que usaram o poder judiciário para poder condenar os nossos líderes. E o que aconteceu depois, na hora que fez um processo de investigação aprofundado?
percebeu que era um conjunto de mentiras e os processos foram todos arquivados. E aquele que promoveu boa parte dessas difamações, ao contrário, está na cadeia. Está com tornozeleira em casa e estava na papuda. Então o presidiário hoje é aquele que bateu no presidente Lula, chama Jair Messias e está na cadeia, cumprindo pena por ter feito crime contra a democracia, contra o Estado de Direito, até eles queriam, né, foi provado isso, matar os ministros do STF, assassinar o presidente da República e o vice. Olha aonde nós chegamos. Então, e o que aconteceu com o então presidiário Luiz Inácio Lula da Silva? Ele sai da cadeia e entrega o seu nome para o povo. Ou seja, para o povo fazer justiça com ele, porque a justiça dos tribunais já teria dito que ele é inocente. Ele vai para o povo e o que o povo faz? Coloca ele na presidência da República. Isso é um fato único na história do Brasil. E ele pode ganhar as eleições agora no segundo turno. Então, quando fala assim, esse partido é um partido que não se cria em Goiás, é um partido que está queimado, está acabado. Olha, para lá, nós governamos o Brasil. E temos condições de ir para o segundo turno, de vencer no primeiro turno, aliás. Então, isso é uma difamação que as urnas vão provar isso. Catalão vai provar isso. Se naquela eleição, quando o nosso presidente tinha saído da cadeia, nós ganhamos em Catalão, mesmo com o nosso presidente preso, agora com o nosso presidente trabalhando como presidente do Brasil, aqui em Catalão, que trouxe a Unicat, que trouxe o IF, que trouxe o Hospital Universitário, que duplicou a BR-050, que investiu em unidades de saúde, que investiu bastante em casas populares. Esse presidente vai ganhar as eleições em Catalão no primeiro e no segundo turno. Aí eu vou provar para esses que dizem que nós não somos do bem, quem são os verdadeiros demônios. Para fechar sobre esse assunto, tem gente que fala que centralizou muito na figura do presidente Lula. O partido modificou muito ao longo do tempo e não olhou mais para suas bases. O que tem de verdade nisso? O PT é um partido de base, né? Nós trabalhamos com os nossos diretórios municipais, nós trabalhamos com os nossos núcleos de base, cada 9 militantes forma um núcleo. Os núcleos estão muito presentes na vida do partido, principalmente na região da Grande Goiânia. Agora, é um processo intenso de politização que nós estamos fazendo. E agora, na campanha, nós vamos melhorar muito essa transmissão com a nossa base política. Agora, há de se ressaltar, e aí não é falar que é tudo maravilha, nós também temos nossos erros. Dentro dessa política de ser governo, nós não podemos governar só com o PT. Agora, recentemente, semana passada, quem veio declarar apoio ao Lula? Os Republicanos. Onde é que está o Republicanos? É o Hugo Mota, que é o presidente do Congresso, estava segurando a escala 6x1. É o senador Alcolumbre. Mas por que eles vieram apoiar o PT e o Lula? Porque eles perceberam que se não apoiasse, ia perder a reeleição dos seus estados. Então é quando o povo atropela as lideranças e diz, ou você entra ou você está fora do processo. Por isso que eu acho que o presidente Lula vai fazer a maior bancada de popular no Congresso Nacional. Luiz, pelo que você coloca, então, é muito mais uma reação popular do que propriamente uma articulação do próprio presidente, porque tem gente que coloca isso na conta do Lula. Ele é muito habilidoso, chamou eles, organizou. Tem gente que acusa até de negociar. Mas, pelo que você está falando, então, é essa vontade popular. É o resultado do país. O país nunca teve tão bem, entendeu? É pegar a popularidade do presidente. Você vê, nós éramos um país vendido para os Estados Unidos. O Donald Trump achava que era dono do Brasil. O Lula pôs o Donald Trump no lugar dele. Opa! Aqui é nação, aqui tem soberania. O Pix é do Brasil. Não vai entregar o Pix para o Mastercard ou para o cartão Visa igual os filhos do Bolsonaro querem.
Nós não vamos entregar a soberania do país. Por que o Plano Safra pulou de 285 bilhões para 615? Porque os filhos do Bolsonaro foram nos Estados Unidos fechar a porta dos Estados Unidos para nossa soja, nossa carne não entrar nos Estados Unidos, fazendo uma taxação. O presidente nem preocupou com isso. Ele pegou o avião, colocou a equipe de ministros e foi para a Índia, foi para a China, foi para o Oriente Médio vender nossa carne e nossa soja lá. E como a produção aumentou porque aumentou o consumo. Então, o agronegócio agradece muito ao presidente, muito em função dessa articulação de soberania que ele fez. Então, respondendo a sua pergunta, é porque o Brasil está desenvolvendo, está gerando emprego, está gerando renda. Luiz, algo que eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, já manifestei isso com a própria Maria Moura, que é aqui da cidade, uma militante já há muito tempo, né, da esquerda aqui, foi candidata aqui a prefeita da cidade, que eu conheço a Maria Moura, o trabalho dela há muitos anos aqui na cidade, e às vezes assim, a impressão que eu tenho é que a executiva, a direção geral do PT a nível de estado não olha com o devido carinho que Catalão merece em relação ao Partido dos Trabalhadores e à própria esquerda. Você, tendo essa sua trajetória toda, inclusive como fundador do partido, como é que você vê, você já deu uma pincelada mais cedo, mas eu queria aprofundar um pouco mais nisso, como é que o PT de Goiás vê o PT de Catalão, sendo esse partido que já fez tanto pelo PT a nível de Brasil? Como uma direção municipal estratégica, porque Catalão é uma cidade de referência. No nosso plano de desenvolvimento, nós queremos estabelecer 8 regiões econômicas que abranja um conjunto grande de municípios. E uma dessas regiões é Catalão. Está no plano de governo? Sim, está no nosso plano de governo. Então, aqui, nós vamos fortalecer a direção do partido. Ontem mesmo, através de uma articulação do professor Delúbio Soares, da nossa presidente Maria Moura, já foi feito uma sessão de filiação, filiamos um quantitativo grande de novos filiados, pessoas que têm influência na cidade, advogados, professores, militantes. Aqui nós temos uma influência grande no ensino superior da cidade, e o que nós vamos fazer agora é fazer um processo de formação dessa militância, criar uma batalha digital, e a partir daí, com certeza, nós vamos para as eleições de 2028 para eleger uma bancada boa de vereadores e eleger também participar também da eleição para prefeito. Esse é um compromisso que nós precisamos fazer nessa nova fase que o PT vai desenvolver. 2 assuntos para encerrar. Segundo turno, caso o Luiz César Bueno não vá para o segundo turno, entre Marconi e Perillo, pode ter a possibilidade, caso ele vá, o Wilder Moraes claro que não tem como. Caso ele, como é que deve se posicionar o Partido dos Trabalhadores, caso não avance para o segundo turno e tenha esse pleito com 2 outros nomes, no caso, por exemplo, Marconi e Daniel? Essa pergunta é a mais fácil de responder. Luiz César Bueno. Com certeza, nós estaremos no segundo turno. Qual é o efeito que tem você que está na linha de frente, visitando o estado inteiro, e também acho que é a pessoa mais adequada para falar a respeito do que vem se colocando muito a respeito do filho do presidente Lula. Em que medida isso pode arranhar a imagem dele, Luiz? De novo esse negócio do Lulinha, que complicação, hein? Falava que ele era dono da boiada toda do Pará, depois disseram que ele era dono da JBS, depois dizia que ele tinha uma Lamborghini de ouro com diamante. Não dá. O sigilo bancário dele já foi quebrado, o presidente Lula pediu para investigar. O que nós queremos é que investigue, a vida dele está aberta, vamos investigar, entendeu? Porque nós sabemos que quando paira dúvida sobre alguma pessoa, o que você tem que fazer? Investigue. Então, a política está achando que o Lulinha tem um quantitativo de recursos, de dinheiro que entrou de forma errada nas suas contas. Investigue.
Da mesma forma que a Polícia Federal investigou os filhos do Bolsonaro e encontrou um tanto de coisa errada. Então, o Lulinha está aí de forma aberta para ser investigado. Mas não dá, de novo, essa história do Lulinha. É a mesma coisa, falava que o PT ia mudar a cor da bandeira do Brasil, depois dizia que o PT ia fechar as igrejas, depois dizia que o PT ia tomar a casa das pessoas, tomar a terra das pessoas, e o que aconteceu foi totalmente o contrário. Então isso não cola mais. Essa aí, eles estão tentando plantar, mas quando planta esse tipo de fake news, o que acontece é que o presidente Lula cresce ainda mais. Luiz, quero te agradecer. Catalão está te vendo agora e a TV Sudeste agradece a sua disposição. Agradeço também de forma especial a Maria Moura, presidente do Sintec, que também ajudou, viabilizou. É Catalão é que ganha com você olhando aqui no olho dessa população que já deu essa eleição no primeiro turno para o presidente Lula no primeiro turno em 22 e te vê agora o que dizer para que a população de Catalão possa ir junto com você e votar no PT. Eu quero dirigir a você de Catalão. Essa é uma região importante do nosso estado, uma região em que o presidente da República investiu muito. Eu sou o candidato a governador que representa o governo do Brasil. Nós queremos que o presidente do governo do Brasil seja reeleito e ter, pela primeira vez, um governador do Partido dos Trabalhadores, junto com os nossos partidos aliados, para fazer uma gestão que vai viabilizar, de fato, o desenvolvimento do nosso estado. Se o presidente Lula fez muito com governadores que são oposição a ele, com um governador do seu lado, Goiás pode muito mais, Catalão pode muito mais. Então, conto com seu voto, conto com seu apoio, 13 para presidente, 13 para governador. Conto com você. E assim a gente encerra essa entrevista especial. Luiz César Bueno, candidato ao governo do estado de Goiás pelo PT. Agradecemos também a sua companhia. Seguimos em frente. TV Sudeste é jornalismo independente que faz a diferença.